Seguimos então para a nossa última apresentação, Dr. João Nuno Mendes. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que fizeram à Galp Energia, que a organização fez à Galp Energia para participar. É com todo o gosto que assistimos a este grande esforço de integrar um conjunto de políticas públicas e de atividades económicas num esforço para construir uma estratégia dirigida ao Atlântico, dirigido ao offshore. A minha intervenção centrar-se-á na atividade da Galp Energia, no oil and gas e o papel que o offshore já hoje representa para o oil and gas e para a nossa empresa. Estamos a falar de uma importância extraordinária do ponto de vista da criação de valor, uma importância extraordinária do ponto de vista da mudança do perfil da nossa empresa. Hoje, quando olhamos para este gráfico, que é um gráfico muito simples, ele tem alguns números que são extraordinariamente significativos. Nós vemos que o cenário de referência da Agência Internacional de Energia aponta para um crescimento muito substancial da produção petrolífera até 2030, portanto, os atuais cerca de 85 milhões de barris dia para mais de 100 milhões de barris dia, e depois podemos ver ali naquela coluna de 2030 uma coisa extraordinária, que é aquela parte que está azul claro, que mostra, digamos que, a parte da produção do ano 2030 que vai ter que ser feita com recurso a novas descobertas petrolíferas, com recurso a novos projetos de investimento. Isto porquê? Porque se perspectiva que os atuais campos de produção vão declinar a sua produção sensivelmente 2/3 até 2030. Portanto, isto é uma alteração muitíssimo substancial e isto vai representar, de certa forma, um gap que terá necessariamente, em boa parte, vir a ser coberto pela produção petrolífera offshore, que atualmente representa 1/3 da produção total petrolífera e que deverá, a muito breve prazo, representar cerca de 50%. Se olharmos também para aquilo que tem sido a evolução extraordinária da lâmina d'água, da profundidade dos campos petrolíferos, vemos que há uma sucessão, um sucessivo alargamento da fronteira tecnológica desde 1994 até aos dias de hoje. Portanto, em 1994, os campos petrolíferos offshore não tinham de lâmina d'água mais de 1000 metros. Hoje estamos a falar de profundidades que são atingidas na casa dos 3000 metros. Portanto, só é possível hoje estar no oil and gas na dimensão exploração e produção, na sua dimensão offshore, se acreditar que é possível que a fronteira do desenvolvimento tecnológico é suscetível de ser alargada. Portanto, há aqui investimento científico, há investimento tecnológico muito substancial no setor do oil and gas e, sobretudo, eu julgo que quando estamos a tratar de construir uma estratégia integrada, é fundamental criar comunicação do esforço de investigação e desenvolvimento das diferentes, de umas indústrias para as outras. Portanto, a Galp Energia tem hoje um portfólio de exploração e produção substancialmente assente, digamos, em campos que são offshore. As nossas áreas core de produção são offshore, são o Brasil e é Angola, e quando nós olhamos para este portfólio, vemos que ele tem, em boa parte, uma coincidência com a bacia atlântica. A bacia atlântica, de acordo com algumas fontes, poderá representar, em termos do seu potencial de hidrocarbonetos, cerca de metade daquilo que poderá ser o crescimento mundial de reservas. Portanto, de certa forma, o nosso portfólio tem adesão com esta perspectiva muito significativa para a bacia do Atlântico, em termos de que percentagem de reservas no futuro poderá esta região geográfica tomar. Nós temos participado num conjunto de projetos que são projetos que nós consideramos Breakthrough Development Projects, 3 em Angola, no Bloco 14, Cuito, Tomboalândana e BBLT, e depois também no próprio Brasil. Sublinho, por exemplo, que o projeto FPSO no Cuito foi o primeiro projeto Deepwater, o primeiro projeto de águas profundas de Angola, e, portanto, o First Oil foi em 1999, portanto, estamos a falar de coisas verdadeiramente recentes, portanto, há aqui coisas que estão a acontecer nesta indústria que são breakthroughs e que acontecem há poucos anos. Não estamos a falar de desenvolvimentos que aconteceram há muitas décadas a esta parte. Estamos a falar, por exemplo, da execução do BBLT, em que se trata de uma das maiores estruturas fixas do mundo e que foi considerado o projeto do ano em 2005 pela Offshore Energy Association. Vimos agora que, acedendo a profundidades na casa dos 2200 metros,
quando estamos a falar de lâmina d'água, as reservas do pré-sal, no qual a Galp participa, são reservas que estão estimadas pela Autoridade Nacional de Petróleos no Brasil na casa dos 50 mil milhões de barris de petróleo. Se nós tivermos por comparação o Mar do Norte, antes das suas reservas começarem a ser desenvolvidas, tinha uma estimativa na casa dos 62 mil milhões de barris de petróleo identificados. Portanto, estamos a falar que o Mar do Norte teria, no conjunto do Reino Unido e no conjunto da Holanda, uma dimensão da escala do pré-sal. Dizer que, de facto, isto tem proporcionado esta aposta da nossa empresa no offshore, que está em linha com esta tendência do setor do oil and gas, tem proporcionado uma mudança muito importante naquilo que é a estrutura de negócios da empresa. Portanto, nós em 2006 a área de exploração e produção valia 6% do enterprise value da companhia e hoje vale sensivelmente 60%. Isto num contexto em que o enterprise value da companhia neste período mais do que duplicou. Isto de acordo com a informação, digamos que dos analistas no final do ano passado. Portanto, quando nós olhamos para a dimensão do crescimento da produção que a Galp Energia espera ter até 2020, nós estamos a falar essencialmente de produção offshore, produção petrolífera offshore. Achamos que temos um papel especial na segurança de abastecimento no nosso país e é importante, e neste quadro de discutir-se a estratégia, associar a questão do abastecimento energético à importância que os oceanos têm para assegurar essa segurança de abastecimento. Sublinhar também o esforço que está a ser feito em Portugal, por consórcios onde a Galp Energia participa, no Alentejo e em Peniche. O marco decisivo vai ser o ano de 2013, em que poderá eventualmente fazer-se o primeiro poço de exploração, ou em Peniche ou em Alentejo, mas isto vai depender dos estudos que estão a ser realizados. Por último, sublinhar também que a descoberta mais relevante que tivemos nos últimos tempos foi precisamente em Moçambique, uma grande descoberta de gás, precisamente no offshore. Portanto, com isto terminava a minha apresentação, não queria alongar-me muito, mas acho que para efeitos da discussão seria importante discutir-se a forma como a investigação e desenvolvimento se pode cruzar com a atividade económica das empresas e de diferentes indústrias. Muito obrigado.